o canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso primeiro vídeo desse sábado, como sempre, com muitas informações. Peço para você deixar o like aí no começo do vídeo, que fortalece o nosso trabalho. E se for sua primeira vez aqui, já se inscreve aí no canal também. Ativa o sininho das notificações, além de seguir a gente lá no Instagram, beleza? E bom, a galera que gosta de fazer uma aposta esportiva, eu super te recomendo aí a Bet7k. Primeiro depósito, eles dobram o valor, tem limite de bônus aí de R$ 1.200, indicando um amigo ganha vintão e tem um cash out também. Você pode encerrar suas apostas antes do jogo acabar. Se estiver ganhando, você ganha um pouco menos, mas já garante uma pratinha. E se você estiver perdendo e vendo que o negócio não vai dar muito certo, tu já encerra antes e tem uma perda menor. Bet7k, parceira do canal Futebolaço, o link tá aqui ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, a situação é a seguinte: o clima tá muito pesado, tá muito tenso, e vamos trazer agora a voz do nosso comandante. Acabou que eu não trouxe para vocês aqui a visão do Jorginho, a opinião dele sobre a partida. Fato é que o Vasco teve uma oportunidade de ouro dentro de São Januário e não aproveitou e terá que dar o jeito dele na próxima rodada fora de casa. Bom, nós vimos um jogo onde o Vasco teve a oportunidade, criou e por displicência e negligência alguns jogadores tomaram decisões erradas. Eu vou deixar com vocês a visão do Jorginho, como é que ele enxergou o jogo e se deu para tirar alguma coisa de positiva da última partida. Um jogo realmente muito forte do lado emocional, ao mesmo tempo que a gente poderia ter ganho, poderia ter perdido também, então seria uma tragédia para a gente perder aqui. Então tudo isso envolve muito o lado emocional, você precisa ser muito forte em relação a isso. Tivemos realmente oportunidades claras de matar o jogo, mas a gente vai continuar acreditando sempre de que os meus atacantes, aqueles que tiveram oportunidade, procuraram fazer o melhor, né? A movimentação dos meus atacantes nessas chances foram excepcionais. Faltou aquele detalhe, né, naquele momento, mas continua o otimismo, continua acreditando que a gente vai alcançar o nosso objetivo. Nós falamos isso dentro do vestiário. Foi muito bom ver a equipe se reunir. Não foi uma coisa pedida por mim, mas eles se reuniram no campo e saíram todos juntos, porque nesse momento, quando a gente não alcança um objetivo, que era a vitória, é fundamental a gente estar junto. E a gente sabe muito bem como é o futebol. No momento mais difícil, a gente vê os verdadeiros campeões e eles demonstraram isso com essa atitude deles e até mesmo no vestiário. Não existiu nenhum momento, não existe uma dúvida pairando sobre nós que nós alcançaremos o nosso objetivo. Nós tivemos muitas oportunidades que em outros jogos a gente não teve tantas oportunidades assim de finalização. A gente teve muitas oportunidades de definir o jogo. A gente sabe muito bem que o jogo poderia ter sido 4-1, 5-1, poderia ter perdido o jogo também, de repente num contra-ataque deles, que eles ficaram jogando numa situação mais reativa, realmente esperando o nosso erro. Então, futebol é assim, é bola na rede, a gente precisa ser realmente bem efetivo naquilo que a gente cria, mas aquilo que nós criamos, principalmente em bolas em profundidade, foram importantíssimas, que eu falo para os meus jogadores, né? Às vezes um pique que você dá na diagonal, entrando no facão de 10 metros, já facilita tudo para que a gente possa finalizar, para que a gente possa dar um passo para trás, né? Como nós falamos, a questão da necessidade de uma vitória, mas ao mesmo tempo não perder, talvez isso na questão psicológica acaba naturalmente tendo uma pressão maior. Mas acredito muito, a gente demonstrou isso, seja na nossa saída de campo, unido, e dentro do vestiário também, que a gente vai alcançar nosso objetivo. Bom, falando de negligência e displicência, o Raniel foi muito xingado pela torcida do Vasco durante e depois do jogo também contra o Londrina, e o Jorginho foi perguntado de como lidar com esse xingamento da torcida. É melhor tirar o Raniel nesse momento, preservar o porquê da substituição, que ele tira o Raniel e coloca o Eric, que há muito tempo não vinha jogando. Ele inclusive tinha a possibilidade de botar o Egnaldo na posição e não colocou, mas esse é um papo já para daqui a pouquinho. E também o Anderson Conceição foi para a zona mista, deu uma entrevista também coletiva para a imprensa e foi indagado como é que blinda o Raniel nesse momento e como é que lida com toda essa situação. Com vocês, o Jorginho e o Anderson Conceição comentando a situação do Raniel. Um atacante, o centroavante, ele vive esses momentos, né, de
de glórias e de repente aparentemente as pessoas pensam que ele é o culpado da situação. Eu não penso dessa forma. Eu olho, por exemplo, para a movimentação que ele fez em 2 lances importantíssimos, muito bem. Ele tomou uma decisão, é difícil a gente falar, a gente fazia isso, né? Eu lembro até um programa no passado que essa até mesmo eu faria, né? O saudoso, né? Que a gente sabe muito bem e falava dessa forma. Eu acredito muito no Raniel. Raniel é um atacante, o artilheiro da nossa equipe, a gente confia muito no potencial dele, mas o torcedor também entende. Era um momento difícil para ele também, ter perdido as oportunidades, a gente procurou uma mudança para a gente ganhar um pouquinho mais de mobilidade. O Eric, que é um jogador que entra em velocidade, um jogador que é muito rápido, né, e conseguiu até finalizar. Até falei para ele, talvez um passe para trás ali para o Andrei seria o mais indicado para que a gente pudesse fazer aquele gol. Mas ele também foi corajoso, ele acreditou, ele chutou muito bem. Então, assim, o que não pode pairar agora é uma desconfiança em relação ao potencial de um jogador individualmente e do grupo. Então, a gente não pensa dessa forma, a gente consegue olhar o jogo num todo. E no momento que a gente percebeu que a gente precisava de um pouquinho mais de intensidade, de um pouquinho mais de velocidade, principalmente ali com essas bolas, com a entrada no facão, e foi o que nós fizemos. Tivemos muitas oportunidades com bolas em profundidade. A gente não foi feliz, mas acreditamos que a gente vai ser feliz na próxima. O Daniel tem uma resiliência enorme, cara. É um cara trabalhador, é um cara que se cobra bastante. Claro que ele é o nosso camisa 9, a oportunidade dos gols estava nos pés deles, mas ele se cobra bastante, a gente sabe da capacidade dele, e não é hora de a gente querer culpar um, culpar A, culpar B, culpar C. É hora de sim, nesses momentos de dificuldade, é hora de o grupo se mostrar ainda mais unido, independente do que aconteça com os jogadores dentro de campo. É hora do grupo se blindar, esquecer o externo, que as coisas que acontecem externas, se focar mesmo internamente, porque a gente precisa de todo mundo. Então, assim, infelizmente, a gente não acabou tendo uma noite infeliz hoje, mas continuar trabalhando, de cabeça erguida, porque eu tenho convicção de que esse grupo vai buscar esse acesso. Bom, para finalizar, o Jorginho vai explicar por que tirou o Egnaldo, e muita gente reclamou dessa substituição. O Egnaldo, além de ter jogado de beirada, é um jogador que sabe fazer os seus gols, e ficou aquela discussão, será que ele tirou o garoto só por causa da questão do cartão amarelo? Já que ele tira o Raniel, não era melhor adiantar o Egnaldo, ele jogar mais protegido ali, inclusive na posição de origem dele, porque ele vem jogando de ponta, quebrando um galho, porque a função de origem do Egnaldo mesmo é de centroavante, e também a substituição no Nenê e a entrada do Alex Teixeira. Ele foi questionado se ele ainda tem aquela mesma visão de que ele tinha quando chegou, de que o Alex Teixeira era um ponta e não um centroavante ou meia. Lembrando que ele coloca o Alex de meia na vaga do Nenê. A questão do Egnaldo foi exatamente por causa do cartão. A gente poderia pensar, coloca o Egnaldo por dentro e tira o Raniel que perdeu o gol. É puramente assim que a gente pensa. Mas a gente vai além disso, a gente se preocupa, por exemplo, o Egnaldo é um jovem e não é um marcador nato, ele é um atacante. E muito provável que iam existir muitas faltas, muitos confrontos e a bola muito rápida, ele poderia com certeza tomar um cartão e a gente teria um grande problema. A gente não ia conseguir manter o placar ou não, até teria dificuldade até de conseguir o 2-1. Em relação ao Nenê, a gente percebeu que estava faltando um pouco mais de mobilidade, né? O Nenê, a gente sabe, é um jogador de 41 anos, ele é extremamente inteligente, né? Um cara que eu sou fã do Nenê, do futebol dele, é um jogador que encontra. A gente sempre pensa o seguinte, o Nenê sempre tem algo para tirar da cartola, mas naquele momento a gente começou a sofrer um pouquinho, a gente não conseguia marcar principalmente os 2 volantes dele, e a gente tomou uma decisão da gente ganhar um pouquinho mais de intensidade no jogo. A questão da entrada do Eric e do próprio Alex, né? O Alex teve uma oportunidade maravilhosa, talvez se ele continuasse ali em pé, mas ele foi tocado pelo goleiro, né? Talvez se ele caísse logo, poderia ter sido pênalti, mas a oportunidade surgiu, ele se movimentou bem. Então é isso, a gente procura sempre fazer com que a equipe não perca o posicionamento defensivo, mas principalmente tenha mais força para a construção ofensiva. A questão do Alex é um jogador que tem bastante mobilidade, na realidade ele entrou
no lugar do Nenê, mas ele tem toda a possibilidade com ele, Peck ou o próprio Marlon e o Figueiredo, são jogadores que fazem essas 3 funções. Então, teria uma troca natural e até mesmo como atacante, porque o Eric também é um jogador que faz essas 4 posições, tanto como atacante, como meia, como jogar de lado. Então, eu teria um pouquinho mais de mobilidade. A gente sabe que o Alex é um jogador que controla muito bem, é um jogador inteligente, é um jogador experiente também. A gente pensou, inclusive, em colocar o Sarrafiori, né? Mas a gente sabia que o Sarrafiori, tanto o Sarrafiori como o Miranda, já vem de um longo tempo inativo, e a gente teve essa preocupação, né? Se a gente estivesse ganhando o jogo, o Sarrafiori era um jogador para manter essa posse, é um jogador que finaliza muito bem de fora da área, né? Mas está um bom tempo parado. Então a gente pensou exatamente isso. Bom, galera, é isso. Muitas explicações, muitas justificativas, mas o resultado que é bom, nada. A galera tá muito preocupada e hoje é um dia importante. Dia de ligar o secador, agora às 11h30 da manhã. Às 11 da manhã a bola tá rolando entre Criciúma e a equipe do Brusque. E nós teremos agora também à noite o Ituano jogando contra o CRB. Esses 2 jogos muito nos interessam. É isso. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E logo mais aí na parte da tarde eu volto. Valeu, fui!